Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, colaboradores, a todos que nos alcançam através dessa gravação. Estamos hoje fazendo uma gravação para o próximo dia 27 de julho de 2023. E o tema será a virtude e os vícios, né? Questão 893 a 897 do Livro dos Espíritos, e que vai nos chamar a uma reflexão dessas sensações e desses sentimentos, né? Virtude e vício, né? O que de fato é virtude e o que de fato é vício em nossas relações. Antes de iniciarmos efetivamente essa reflexão que vamos compartilhar com todos que nos estão alcançando nessa gravação de quinta-feira ou no futuro, eu vou pedir a vocês um minuto de atenção para a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, ela, como uma casa de caridade, uma casa obreira, uma casa de acolhimento, né, social e, sobretudo, sofrimento das almas, através da doutrina espírita, faz esse acolhimento, através das orientações da doutrina. Ela também precisa se manter. Ela tem custos, ela é material, ela tem necessidade de fazer frente às suas obrigações mensais, que vão desde água, luz, tudo aquilo que nós temos como nossas realidades, nosso efetivo do dia a dia em nossas casas. A Casa do Caminho também tem como uma instituição. É claro que ela atua na maior parte do tempo com os seus voluntários, portanto, de modo gracioso. Mas existe também a obrigação trabalhista com alguns colaboradores que são efetivos. E também a questão social, que é importantíssima, tanto no ato da atividade da quentinha que vai às ruas, levando alimento a esses nossos irmãos e irmãs em condição transitória. Não é uma habitação, né? A gente não pode dizer que ninguém habita a rua, né? Está ali naquele espaço passando, né? Infelizmente, às vezes passando tempo demais, fazendo da marquise o seu teto. Para essas pessoas, como para as demais famílias que também dependem de uma cesta básica, dependem de remédios, dependem de atendimento, enfim, há uma necessidade, né? A dependência é uma dependência de vínculo social, né? Nós vamos falar aqui em virtudes e vícios, né? Então, quando se usa a palavra dependência, a gente tem que ter um certo apuramento, né? Não é que são pessoas que têm uma dependência plena e absoluta de gravidade com a casa, mas que têm uma transitória situação de precisarem daquela contribuição, daquele donativo que a casa lhes faz para o seu complemento, ou não, às vezes é o efetivo, uma cesta básica, às vezes é a forma efetiva que essas famílias recebem para sua manutenção, dada a circunstância social que nós atravessamos nesse momento circunstancial. Então, eu peço a atenção de todos que nos alcancem, caso seja possível, entre em contato com os responsáveis para a oferta dos seus donativos, que podem ser financeiros, pode ser através de gêneros alimentícios, ou através de agasalhos, cobertores, ou que se possa combinar com aqueles que vão acolher essa oportunidade que a gente vai buscar de poder ser um pouquinho mais útil, né? Vamos entrar no assunto efetivamente, questão 893 a 897, do capítulo 12, né, da perfeição moral. Então, quando já começa a perfeição moral, já fica difícil para mim, no caso, fazer essa reflexão efetiva, né? Eu vou estudar junto com vocês, vai ser uma troca unilateral, né? Eu vou estar aqui colocando minhas reflexões, mas saibam de antemão que o primeiro necessitado aqui sou eu, para se poder tratar da matéria e do assunto como ela assim se coloca. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante, a gente usa muito aqui, e a terminologia é necessária, a gente entender o que quer dizer virtude e o que quer dizer vício, né? Porque nós vamos um pouquinho mais à frente, vamos abordar ali também do vício para o hábito, né? Alguma coisa, quem vem primeiro, ou que se há uma simbiose, se estão em concordância ou não, né?
Da mesma forma, a virtude. E diz o dicionário que é o ponto de vista moral, e religioso e social, comportamental, então, da qualidade do que é correto, do que é íntegro, na sua conduta no bem. Isso é o que é dito do que é uma virtude ou conjunto de virtudes, ou se a virtude é um conjunto, também pode ser um designativo de um conjunto de boas ações, de bons atos, de boa conduta, um conjunto da substância ao ser. Isso aí. O vício, por sua vez, já é uma tendência, né, para algo nocivo. E esse nocivo, quando a gente está falando da virtude, ela serve a quem a exercita e a todos aqueles que estão à sua volta, dos mais próximos, familiares, amigos, do conjunto social, o conjunto do trabalho, da atividade laboral, aos mais distantes, aqueles que simplesmente passam por você ao longo da vida, pessoas com as quais você cruza e que através das suas virtudes, das ações, das boas ações, que é uma virtude, você contribui para uma melhora. Né? Então, o vício já é o contrário. O vício já é algo nocivo, é algo que prejudica. Né? A gente não precisa dizer assim, mas todo vício é nocivo. Todo vício é nocivo. Nós não estamos falando de hábitos. Né? Os hábitos, eles têm uma diferença aí. Ele pode ser funcional ou disfuncional. Né? Você pode ter bom hábito. Né? Por exemplo, e a gente tem que tomar cuidado com essa questão ainda de falar do hábito, que fica nessa proximidade com o vício, fazendo essa dissertação para a gente entrar propriamente no tema, conforme a leitura da visão espírita, de que, às vezes, o que é bom hábito para você pode não ser para o outro. Não necessariamente, obrigatoriamente o é. Havia um controle, antigamente, muito mais severo, vamos dizer, até de cunho religioso, onde virtude era um conjunto de atitudes, de expressões que você apresentava. Né? Por exemplo, para a mulher, a gente faz isso, era quase um dogma, né? A virgindade. Virgindade era uma virtude que a mulher tinha que ter. A gente já tem isso hoje superado. Não porque seja uma perda de moralidade, porque não tem aquele cunho de exercício de controle e de formas que eram colocadas. Hoje em dia existem um conjunto de normas e ações positivas, onde as pessoas conseguem ter, através do seu livre-arbítrio, do seu raciocínio, da sua inteligência, a capacidade de entender que isso não necessariamente é uma virtude. Aliás, não é necessário, não é uma virtude, é um estado. Né? O que você delibera sobre seu corpo e quando você delibera sobre isso depende do estado de moralidade, desenvolvimento, inteligência, capacidade, educação, estado cultural aonde estamos submetidos, não é isso? Então, porque esse ato, isso era considerado uma virtude para a mulher e para o homem não era exigido. Ao contrário, o homem tinha que de alguma forma se apresentar à sociedade já como pronto para os atos desde cedo. Então eram 2 pesos, 2 medidas, uma característica de uma sociedade machista. Né? Prendas do lar, né? Também de novo com a mulher. Prendas do lar, era considerado uma virtude a mulher que era virtuosa. Me desculpem, eu estou com uma tosse, estou com uma rinite, uma faringite, na verdade, e uma sinusite. Já deu para perceber pela voz. Né? Então, a prendas do lar, a mulher tinha que ser prendada, cuidar da casa, era uma designação. Né? Era algo que mantinha sob controle e dava ao homem o pátrio o poder de estar exercendo o controle sobre a família, o domínio. E hoje a gente percebe e vê a olhos nus que a mulher tem uma contribuição de igual com os homens, vão para fora das suas casas, tanto quanto os homens, trabalham, estão em atividades laborais, contribuem com a renda, quando não são a renda principal, quando não são elas o próprio arrimo da família, mesmo com o estado da competência da presença do homem, elas são arrimos, porque ganham mais, porque estão mais preparadas, enfim. Então, o que se considerava virtude no passado, muitas vezes era uma forma de expressão de controle. Então, a gente precisa tomar cuidado. Da mesma forma, quando a gente está indicando, isso é vício, tem que ver se não é um hábito.
Porque nós já falamos, né? O vício é aquilo que é algo que é nocivo para si, primeiramente é o agente, né? O agente vicioso, ele vai causar dano inicialmente a si mesmo, né? O primeiro, não, mas eu estou de boa, eu estou de sensação legal, eu tô maravilhoso. Isso é uma sensação, é um estado transitório, algo fugaz que vai passar, enfim, não vai ter competência para te trazer nenhum acréscimo, nenhuma melhora, né? Não, e atrapalha no entorno, né? Então, vamos só aqui fazer a leitura da primeira questão, a virtude e os vícios. Eu peguei aqui certamente o Livro dos Espíritos, para que nós não saiamos do conjunto do texto para em cima dele poder elaborar. Qual a mais meritória de todas as virtudes? É dar mérito, né? Como se tivesse assim, esse valor extraordinário. E ele diz aqui, toda virtude tem seu mérito próprio. Então ele já tira aquela diferenciação, né? É virtuoso, é mais virtuoso aqui. Não, a minha virtude é mais importante do que a sua, ou é melhor, ou é mal. Todas elas têm o seu mérito próprio, claro, porque elas são aplicadas em tempo, em conjuntos sociais, em momentos diferentes, né? Elas têm uma atitude, é como o que nós estamos fazendo de meritório para aquilo, né? Você pode sair para fazer a quentinha, por exemplo. Nós temos essa atividade há mais de 25 anos que participamos dessa atividade de sair às ruas, sem fazer juízo de valor, sem caracterizar, apenas tentando de alguma forma captar aquelas pessoas, mostrando que existe uma possibilidade de mudança de atitude, mas você vai às ruas, é uma virtude. Não, é uma busca de melhora. Eu não considero. É virtuoso, é uma virtude deles. Não, não é uma virtude ainda. Por quê? Eu vou citar aqui Emmanuel, quando ele diz disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina antecede a espontaneidade. O espontâneo está na virtude. Eu considero isso uma virtude, é algo que é espontâneo em cada um de nós, que acontece sem que a gente esteja mensurando, fazendo essa medida de ganhos, de perdas, de valor, de quão eu apareço ou não apareço, de quanto eu estou protagonista, de quanto eu estou em destaque, né? Percebível. Né? Cuidado. Apresentação de virtudes, isso não é uma virtude, isso é um gesto. A gente está usando de gesto, então, como atores, produzindo e incorporando um personagem que está sendo apresentado. Então ele continua aqui. Toda virtude tem seu próprio mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Aí sim, está indicando a nossa melhora, né? O nosso ato de busca, de reforma. Por que a gente fala tanto em reforma íntima? Né? A virtude vem confrontar isso. Por que falamos tanto na doutrina em reforma íntima? Porque somos moldados por nossas experiências presentes e passadas. Trazemos um acervo passado, por isso reencarnação. Temos no cerne do nosso perispírito, da nossa mente, trazendo para nós uma fagulha de todas essas informações. Já trazemos virtudes do passado, né? Então, entre virtudes e vícios, a gente vai dizer assim grosseiramente, é o que já deu certo e o que ainda precisa ser arranjado, né? Lapidado, corrigido, cuidado, né? Trazido para um espaço de que está dando certo. Então, o que é bom e o que deve e pode melhorar nas nossas atitudes. Então, é esse lapidar do homem nessa busca da reforma. Homem como ser, né? Homens e mulheres, é claro. Então, nós estamos colocando aqui a nossa reflexão sobre esse chamamento do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas do Evangelho também, sobre esse lapidar do ser, do cuidar, do desbastar. Né? O lapidar é isso, é desbastar, é tirar o que é excesso ou tirar o que é necessário para te apresentar o teu brilho. Não é assim que se faz com uma joia? Né? A exceção da pérola, todas elas são lapidadas. Né? Elas precisam ter a intervenção do homem para apresentarem um valor maior. Assim é também a nossa questão íntima. Nós precisamos ter essa mudança através dessa intervenção moral que o Cristo, Jesus,
veio trazer para todos nós e que divide a história da nossa humanidade, essa história curta, contada há tão pouco tempo, né? Que tem uma linguagem escrita já formada há pouco mais de 6.000 anos, 5.000 anos, com algumas diferenciações dos pesquisadores, dos antropólogos, da ciência, enfim, tudo, mas que traz esse mérito da gente avaliar o que está certo e o que está errado, né? Porque ser moral e ético são duas coisas um pouco diferentes. Elas andam juntas, mas moralidade, por exemplo, ela é diferente de estado de sociedade, de posição geográfica para posição geográfica. O que é moral, por exemplo, para os nossos irmãos muçulmanos, para nós é algo que não influi necessariamente sobre a nossa vida, trazendo qualquer contrariedade no nosso comportamento, sem fruto de juízo de valor. Por exemplo, as mulheres devem usar um pano que lhe cubra a cabeça e parte da face. Não estou nem falando da burca, tá? Não estou falando do excesso, estou falando da média, né? Ela tem que estar envolta naquele lenço. Para nós aqui é moda, para a mulher aqui é moda, ou é usado no frio. Não necessariamente é um ato de expressão, de respeito, de religiosidade, desse comportamento. Então, o que para um é moral, para o outro não tem valor. Não quer dizer que seja amoral, é uma questão de visão. Agora, a ética, né? O que é certo com os nossos irmãos muçulmanos, católicos, cristãos de outras denominações, e não cristãos também, e de nós aqui espíritas, é uma questão de conduta no bem. O que é bem, o que é mal é mal. O que está certo ou o que está errado. Isso todo mundo difere, né? Você pode até repetir, pode até se locupletar, né? Não é uma virtude, é uma queda de condição ética moral. Ética moral é uma questão de uma não virtude, de usar o mal para se locupletar. Então ele continua. A resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores já é uma virtude. Veja que a virtude não está só no exercício de fazer aquilo que nos parece bom, saudável, que todos olham, que todos estão dizendo, poxa, ele é muito bom, ele vai lá para a casa espírita, ele serve, preenche os copinhos com água. Hoje em dia a gente já está tentando mudar isso para evitar o uso que isso é uma virtude, usar o uso do plástico, né? Cada um leva a sua água para que seja fluidificada, esse valor extraordinário que tem esse fluido água, né? No nosso planeta, é vida, né? Mas vai lá, sai na quentinha, precisa ver o que você está fazendo. Se você está fazendo isso como modo de fuga, por exemplo, não está em casa, ou porque de alguma forma isso te traz alguma sensação de contemplação não íntima, mas de exteriorização, como me olham e o que pensam de mim, tudo isso entra no peso, porque é na consciência do homem que ele vai entender se o que ele está fazendo é meritório ou se é apenas uma expressão, uma interpretação, é o ser ator na vida que apresenta aquele personagem, aquela imagem, aquela figura, né? E que lá para trás não existe. Isso não tem a ver com o fato de nós ainda não termos espontaneidade, tá? Porque isso tá até aqui, eu vou fazer uso, lá na questão 909, um pouquinho mais à frente, Kardec pergunta se o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. Uma tendência que ele não está só dizendo do vício, né? Embora vá abranger um conjunto de vícios muito grandes, né? E ele responde, os espíritos benfeitores respondem que sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Então, o que determina a nossa melhora está na nossa vontade, no nosso exercício, na nossa fé, na nossa convicção, no exercitar. É fazer do Evangelho não só palavras, mas ações. É se aplicar com efetiva ação, contínua ação, né? Isso são um conjunto de formação de virtudes. Agora vamos lá falar dos vícios. Temos vícios? Vou pegar um café aqui, será que é vício? Todo dia pela manhã eu tomo café. É uma forma de algo que me faz bem.
Se usado na medida adequada, ele não causa um dano. Se usado numa medida excessiva, ele vai fazer um dano para o meu organismo, de modo geral. Para mim, até para a minha aparência. Vai causar um dano nos dentes, vai me deixar muito acelerado, vai começar a atingir o meu sistema digestivo, vai atingir o sistema nervoso, causando excitações desproporcionais. A gente tem que olhar o que está te fazendo de bem. É um vício? Porque pode ser. É aquela questão. É nocivo? Começa a ser nocivo? Por exemplo, nós temos atos e hábitos que, com o passar do tempo, exigem mudança de comportamento. Exigem mudança de comportamento. Comida. Né? Quando você é jovem, na maioria das vezes, come o que quer, quando quer e como quer. Isso não se reflete, embora já esteja causando um dano, não traz um aparente dano ao nosso organismo. Me desculpe. Depois de um determinado tempo, você já não pode mais fazer uso de açúcares, por exemplo, de consumo de açúcares e sal, de uma forma excessiva, como fazia, pela gula, pelo olho, né, por aquilo que chamava atenção. Por quê? Vai te causar um mal, vai te fazer um dano. Ah, mas quando faz isso, faz um dano só para mim. Isso é mentira. Ninguém causa dano somente a si. Porque nós somos seres sociais. Nós estamos incluídos num conjunto chamado família, um conjunto familiar. Esse conjunto se expande para um conjunto social que envolve amigos, que envolve parentes da parte externa da família, daquele convívio direto no lar, sobre o mesmo teto. Não vamos confundir casa e lar, são duas. Muitas são casas e outras são casas com seus lares constituídos lá dentro. Mas enfim, sempre vai atacar alguém. E na maioria das vezes ainda joga para o conjunto coletivo, né? Aqueles que são viciados em determinados vícios, drogadictos, por exemplo, o uso de drogas lícitas ou não lícitas, por sua doença acaba entregando à sociedade um tratamento, a obrigação de intervenções que custam dinheiro. A sociedade, o dinheiro é público, não existe dinheiro público, tá? Só abrindo um parênteses aqui. O dinheiro é de toda a sociedade que o compõe. O ato público é daquele servidor público que faz uso dele em seu nome, mas não existe dinheiro público, é dinheiro privado de todo mundo que trabalhou e contribuiu de alguma forma com imposto ou tributo. Então cai no coletivo da sociedade ter que manter ou contribuir de alguma forma para uma intervenção que nem sempre, por exemplo, não tem cura para vício, tá? Simples. Isso é o que vai denominar o que é vício e hábito. Se é uma tendência nociva e existe uma dependência da qual você não domina e não pode controlar, isso é um vício. Como é que você pode controlar pelas suas atitudes, pelo esforço da sua vontade? Mas você não fica sem aquilo. Por exemplo, o alcoolismo e a drogadição, de um modo geral, de drogas ilícitas, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde e por outros organismos como doença. Doença. Você tem cura para essa doença? Né? Na verdade, como também diz a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes. Né? Você tem cura? Não. Você tem um tratamento, você tem um controle. Existem muitas doenças do nosso corpo, não psicológicas, não de âmbito de transtorno mental, outro transtorno comportamental, são doenças que têm controle, você não tem cura. Né? Você não tem uma vacina e você não tem um remédio ou um conjunto de atitudes clínicas ou efetivas que possam extinguir aquele mal. Né? Então você tem um controle, assim também o vício. Né? Só que o vício, sempre que a gente fala em vício, nos vem à cabeça a drogadição e tudo, a gente esquece dos excessos. Vícios são excessos. Né? Eu falava aqui do café, estou tomando, vou tomar o último gole. O excesso, ele vai te levar ao vício. O excesso da comida, o excesso da bebida, o excesso de outros elementos. Por exemplo, o vício de falar mal do outro. Tá certo. Fazemos juízo de valor, julgamos os outros. A gente faz isso no futebol, né, para quem quer.
num esporte coletivo que esteja nos representando, que faça parte de um conjunto daquilo que nós depositamos uma confiança, nosso time de futebol, a gente diz o técnico está errado, o jogador não fez a coisa certa, ele não fez a jogada adequada. E assim a gente está falando mal, a gente está criticando. Como se nós tivéssemos absoluta competência para estarmos lá realizando, dirigindo ou sendo o estrategista que vai fazer a melhor condição, né? Isso costuma-se dizer, né, que na época da Copa do Mundo o Brasil tem mais de 200 e tantos milhões de técnicos, né, cada um dando um pitaco, né, como é chamado, para fazer isso. Quando a gente começa a fazer esse conjunto de críticas que são nocivas, isso é vício. Né? Nós temos hábitos que podem ser corrigidos. Por quê? O hábito pode ser corrigido, embora ele traga, por exemplo, o hábito de comer doce. Né? Eu, por exemplo, tenho o hábito, né, do chocolate. Já não como chocolate hoje, como comia antigamente, porque existe uma restrição. Né? Você já não pode fazer com o teu corpo, por conta do... Não vou chamar de envelhecimento, eu vou chamar de oxidação, que é o que de fato envelhece, né? Oxidar, né? O óxido, o que vai diminuindo a nossa capacidade celular. Então a gente já não pode consumir chocolate. Café é a mesma coisa, você vai tomar o café, mas vai tomar numa medida já menor. Já tem uma... Né? Você não vai tomar café antes de dormir, porque isso vai te causar uma excitação, vai te causar uma exacerbação. As pessoas dizem assim, não, eu tomo café antes de dormir, não acontece nada. Esse já é um problema, é um dos fatores que leva o hábito ao vício. Aquele que começa a beber e diz, de fato não sente, não, eu não sinto nada, eu tomo 2 ou 3 doses de determinada bebida e não sinto nada. Então por que bebe? Se não sente nada. Você só faz uso daquilo que de alguma forma te traz te traz bem. Ninguém pode dizer, por exemplo, para o viciado na drogas, a droga te faz mal. Isso é o teu ponto de vista. O ponto de vista para ele é que traz bem, traz satisfação, mesmo que momentânea para ele. Então é uma questão de pesos e valores. Mostrar que aquilo não está tendo a configuração adequada. Nós temos defeitos? Temos. Né? A gente tem o defeito de falar, a gente tem dos alimentarmos, dos excessos da noite. Por exemplo, estava falando em acordar cedo. Eu acordo cedo. Não necessariamente isso é uma virtude. Isso é um hábito, no meu caso. Né? Como não pode haver crítica àquele que acorda mais tarde, mas de alguma forma é tão produtivo ou mais do que aquele que acorda cedo. Agora, aquele que acorda à tarde porque não faz nada, porque é preguiçoso, porque não contribui, não faz absolutamente nada, não é uma virtude realmente, né? Não vou dizer que é um vício, mas é um mau hábito, né? E que pode levar a um vício, né? O vício do não fazer, do não contribuir, o egoísmo, né? Muitas das vezes deixa de ser uma atitude para ser um sentimento arraigado. Daí a necessidade, como ele diz logo na primeira questão da 893, porque vai até a 897 sobre o assunto, e nós vamos dissertar de modo bastante amplo, que é a resistência voluntária, não é imposta. Né? Sabe? Eu tenho um vício que eu não mostro, né? Eu faço ele no secreto. Você só está escondendo embaixo do tapete algo que de alguma forma é danoso para si mesmo e para todos os demais à volta. Quando a gente se voluntaria, quando a gente é de própria atitude, de própria decisão, pela nossa inteligência, pela razão, pelo livre-arbítrio, a gente chega no conjunto e diz, não, isso não me faz bem. Como disse Paulo, tudo posso. Né? Paulo traz isso para nós, numa de suas passagens, ele diz, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Lícito é capaz de ser bom, ser benéfico, porque é uma atitude do nosso livre-arbítrio escolher entre o bem e escolher entre o que não é o bem, que é o mal é a ausência do bem. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que nós já, todos aqui, amigos, vocês que estão nos alcançando, nós já não temos a atitude de causarmos o mal ao outro. Temos essa virtude já incorporada de não deliberadamente fazer o mal. Inclusive no meio social, falando mal dos outros, ou dentro das empresas, tentando fazer a cabeça dos nossos colegas ou companheiros como degraus para a nossa ascensão profissional.
né? A gente tem direito à ascensão, a crescer, a se desenvolver, isso está perfeito, desde que a gente não se locuplete pelo dano que causa ao outro ou por aquilo que a gente deixa de fazer do bem. Aí é que está. A gente já não faz o mal, mas muitas das vezes a gente se esquece, a gente não tem essa virtude plena ainda em fazer o bem espontaneamente, então deixamos de fazer. A inação produz uma ação indevida. Então, mas eu não fiz o mal, isso é uma parte do caminho. Isso é uma inação no mal. Mas pode resultar, pode gerar uma ação danosa, porque na ausência do bem, porque você já não o fez, eu não fiz mal, mas também não fez o bem, na ausência do bem se instala o mal. Né? Assim, eu não fiz nada de errado com aquela pessoa. Pois é, você não fez nada de errado, mas também não fez nada para melhorá-la quando ela estava precisando. De todas as formas, de todas as expressões. Vícios e virtudes. Podemos controlar alguns, como diz aqui. Não é eliminá-los, é controlá-los. Podemos desenvolver as nossas virtudes. Questão da nossa competência espiritual, moral e ética. Questão da nossa vontade, da nossa determinação. Necessariamente a gente não precisa se apresentar bonzinho para ser considerado virtuoso. A virtude está nas ações, muitas vezes silenciosas, de saber fazer, de saber renunciar, de saber tirar um pouquinho do nosso tempo em prol do outro. E esse outro não necessariamente seja somente os nossos familiares, aquele conjunto mais próximo. Pode ser aquele estranho que nos cruze o caminho transitoriamente em nossa passagem terrena, nessa jornada, e que a gente tenha a capacidade de fazer alguma coisa de bem sem esperar nada em troca. Inclusive aplausos, inclusive tapinhas nas costas, inclusive essa coisa de, poxa, você é muito bacana. Não é isso. A virtude está em exercitar tal qual Jesus falou. Caridade, em primeiro lugar, que é um dos pilares da nossa doutrina. Pela oportunidade da expressão, pela oportunidade da reflexão, fico muito grato a todos. Espero que ao alcançar esse vídeo, de alguma forma, possa contribuir. Não estou dizendo que eu esteja falando verdades absolutas, porque eu não vim lhes ensinar absolutamente nada, mas lhes provocar, para que haja essa mudança de comportamento como faço comigo mesmo. Fiquem bem, fiquem no bem como bem, graças a Deus.